Bom, pessoal, retomando a nossa aula de aerodinâmica aplicada, hoje a gente vai tratar das forças aerodinâmicas e vamos começar pela sustentação, tá? Como a gente viu na aula passada, o primeiro modelo a ser estudado foi o modelo de Newton, né? E o modelo dele era considerando o ar como um feixe de partículas e haveria uma força resultante devido à colisão desse feixe de partículas numa placa. Essa força é a força aerodinâmica, a força para a qual se buscava a solução, certo? Essa força será decomposta na direção do escoamento e ser chamada de arrasto, e decomposta também na direção perpendicular ao escoamento, e para nós será chamada de sustentação, certo? Então, as duas componentes dessa força, arrasto e sustentação, tá? Quando essa força vertical é considerada para baixo, a gente chama de downforce. Quando ela é para cima, a gente chama de sustentação. As aplicações são diferentes. À medida que a gente for falando, a gente vai explicando melhor, tá? Principalmente na parte da aplicação da força. Por enquanto, vamos nos ater que existe uma força aerodinâmica e ela será decomposta em duas, tá? Em seguida, a gente viu que o escoamento potencial pode fazer gerar uma força, nesse caso uma força vertical, a partir do momento que a gente combina um vórtice e um escoamento livre, né? Estamos dentro do universo teórico ainda, recuperando as bases da aula passada para a gente poder entender a sustentação. E depois, a gente viu que o Kelvin define a circulação e diz que a circulação é constante, não varia com o tempo. Ficou faltando falar de uma coisinha, uma explicaçãozinha na aula passada que ajuda a gente a compreender. Esse modelo potencial, ele não é um modelo de volume de controle, tá? Essa área que delimita a circulação, essa área em torno do perfil aerodinâmico, vamos dizer assim, ou em torno da esfera, ela não é um volume de controle. Ela é uma porção de massa. Ou seja, esse bloco está viajando. Essa porção de massa, dentro dela, se não há vorticidade, não haverá, porque não há viscosidade. Se a circulação inicial é zero, vai permanecer zero. Desse bloco de massa. Ele viaja com o tempo e não é um volume de controle, tá? Dito isso, vamos imaginar então esse bloco de massa com um perfil aerodinâmico dentro. Nesse instante, no instante inicial, não há escoamento fluido, certo? De repente, esse bloco de massa começa a viajar, e quando ele começa a viajar, aparece uma velocidade relativa, certo? Nós estamos já na segunda figura dessa coluna aí, né? Na primeira coluna não há movimento, na segunda linha, desculpa, da coluna já existe movimento, o movimento é colocado, e na hora que o movimento é iniciado, aparece um vórtice no bordo de fuga do perfil, né? Na pontinha traseira do perfil, aparece um vórtice, e esse vórtice, por existir, tem uma circulação finita. Mas veja bem, o teorema diz, se gama inicial é zero, ele permanecerá zero. Então, se aparecer um vórtice com gama finito dentro dessa linha, a única forma da lei de Kelvin, do teorema de Kelvin ser válido, é aparecendo um segundo vórtice dentro dessa linha, apareceu o primeiro vórtice no bordo de fuga, e no mesmo instante deve aparecer um vórtice contrário para que o valor da circulação total se cancele, certo? Eu quero que vocês procurem no livro do Anderson, e aonde quiserem, também na internet, sei lá onde for, que existe um teorema que fala que a vorticidade total em uma região é igual ao somatório das vorticidades internas a essa região. Então, se a circulação nessa região é zero, então dentro tem que ter uma positiva e uma negativa para cancelar. Entenderam? Aqui dentro, o somatório do que está aqui dentro é zero. Se aparece uma aqui, tem que aparecer outra para cancelar e continuar dando zero. Certo? Esse vórtice que aparece no bordo de fuga é chamado de vórtice inicial. E a partir do momento que ele aparece uma no sentido contrário e mesma intensidade. Agora, a circulação, o gama, a gente já falou que ele é uma definição matemática. Mas o vórtice inicial não é. O vórtice inicial é físico, certo? Como é que vocês podem apreciar esse vórtice inicial? Imagine o cantinho da porta do quarto de vocês com a poeirazinha no chão, né? Antes de varrer. Aí vocês puxam a porta e vocês vão ver aquela poeira circulando em torno da porta. Aquele é o vórtice inicial. Ou então aquele redemoinho que aparece atrás da mão de vocês quando está
na água, né? Que vocês passam a mão na piscina, assim. Né? Ou mesmo quando vocês estão tomando um café expresso que tem aquela espuminha e vocês passam a colher ali funciona como um aerofólio e atrás da colher vai aparecer um vórtice. Então ele é físico. As definições que seguem vão continuar tendo um caráter matemático, mas vamos só fazer uma observação. Como é que esse vórtice vai tentar circular esse bordo de fuga? Por quê? Quem foi que mandou esse vórtice contornar esse bordo de fuga? Existem alguns efeitos que são ligados à viscosidade e que são relevantes para o surgimento da sustentação, certo? Por exemplo, esse vórtice ele vai acompanhar o corpo devido a um efeito chamado efeito Coanda, certo? Que é um efeito que diz que o fluido tende a seguir a forma do corpo imerso. Isso está diretamente ligado à condição de não deslizamento de planta e outros efeitos microscópicos, vários outros efeitos microscópicos que não cabem aqui. Ou seja, a viscosidade é relevante para que surja a sustentação, mas ela não é relevante para o cálculo da sustentação. Ela meio que ajuda a explicar como é que as coisas acontecem, mas o valor dela no cálculo é irrelevante, porque nós estamos trabalhando com modelo potencial. Pode parecer controverso, mas não é, e vocês vão perceber que ele não é controverso quando a gente falar de camada limite, certo? Imaginem, eu tenho um perfil e nós estamos calculando fora da região onde a viscosidade importa, certo? Então, entenda, a viscosidade é importante para explicar o surgimento da sustentação, mas não vai ter relevância no cálculo do seu valor. Por quê? Porque existe um artifício chamado camada limite, que a gente vai tratar mais para frente, onde esse efeito vai ser embutido. Porém, ainda tem um outro detalhezinho. A gente já sabe que a circulação existe, a gente já sabe que ela nasce junto com o vórtice inicial, né, e que ela tem um sentido contrário a esse vórtice, e que essa circulação tem um efeito semelhante à de um cilindro girando, certo? Vamos lembrar, aquele cilindro girando que a gente falou do escoamento potencial, que gera força para baixo, ele representa esse modelo novo. Então, olha só que doido. Eu tenho um perfil, e aí, para eu saber a circulação que ele gera, eu tiro ele da figura e substituo por um cilindro. Ó, o perfil está na figura A dessa coluna. Na figura B, eu tenho um perfil rodeado por circulação, mas que eu posso tirar esse perfil de dentro, substituir por um círculo e botar ele girando na velocidade que represente essa minha circulação. Só que eu não sei qual é essa velocidade, eu não sei qual é esse valor de circulação ainda, porque me falta uma informação que foi dada pela condição de Kuta. Olha só, vamos lá para uma cascatazinha de novo, porque circulação é um negócio não trivial. Eu tenho um perfil aerodinâmico. O meu perfil aerodinâmico é imerso num fluido onde não há circulação. A partir do momento que ele inicia a circulação, aparece um vórtice no bordo de fuga, e esse vórtice no bordo de fuga induz o surgimento de circulação em torno do corpo. Essa circulação, eu não tenho ideia do valor, mas ela existe e ela tem o mesmo valor do vórtice inicial. Mas eu não sei ainda o valor. Por quê? Porque a condição de Kuta foi que me deu uma dica sobre esse valor. Ele disse assim, olha, o fluido vai tentar contornar o bordo de fuga. No bordo de ataque, eu vou ter um ponto de estagnação de ataque. E no bordo de fuga, eu vou ter um ponto de estagnação de fuga. Certo? Porém, vamos observar a figura A. O bordo de estagnação de fuga, ele está posicionado no extradorso, ou seja, na parte de cima do perfil. O fluido jamais conseguiria chegar nesse ponto. Imagine que a placa plana está a 90 graus. O fluido nunca vai conseguir chegar no meio dessa placa para virar o bordo de fuga, lá atrás. Então, Kuta observou experimentalmente que na saída, no bordo de fuga, o fluido coalesce. Olha aí, ó. Ele sai suave, bonitinho pelo bordo de fuga. E aí pensou que a intensidade dessa circulação aqui é tão grande quanto necessário para fazer esse ponto de estagnação de fuga se deslocar até o bordo de fuga físico. Olha só,
A intensidade da circulação deve ser tão grande quanto necessário para fazer o ponto de estagnação, de fuga, descer até o bordo de fuga. Eu ainda não sei o valor, mas eu sei a referência desse valor. Enquanto não tiver lá no bordo de fuga, enquanto lá no bordo de fuga o fluido não conseguir coalescer, eu não achei o meu ponto certo, o meu valor certo de circulação. Eu ainda não sei calcular, mas eu já sei quais são os valores de referência. E o que é que ele quer dizer com coalesce? Ele quer dizer que lá no bordo de fuga, tem duas formas de observar isso. Ou a velocidade é igual, né? O fluido vem, o fluido de cima e o fluido de baixo vem e saem com velocidade igual ou com pressão igual. São duas formas de abordar o mesmo efeito, é absolutamente igual, mas dependendo do modelo que você está utilizando, é mais fácil você utilizar garantindo que as pressões são iguais ou que as velocidades são iguais. Mas o fluido tem que sair sem tensão de cisalhamento, igualzinho, né? Se eu tenho uma camada de fluido na velocidade e outra camada em outra, eu vou ter tensão de cisalhamento. Ele vai sair bonitinho um com o outro. E aí, para fechar a conta toda, ficou faltando só equacionar esse valor, relacionar esse valor da circulação com sustentação. E o teorema de Kutta-Joukowski, já no século XX, determinou que essa sustentação é proporcional à circulação nessa forma. Massa específica, velocidade de escoamento livre, vezes a circulação. Esse teorema ele pode ser provado de várias formas. As duas principais, uma que está no Anderson, uma que é provada na forma integral, e o teorema de Blasio-Chaplin. Eu queria que vocês checassem ambos. Tá? O teorema de Blasio-Chaplin, a gente encontra tanto no Wikipedia em inglês, quanto ele está muito bem apresentado também no livro do Clancy, de aerodinâmica. Busquem ele na internet, ele está disponível, é um livro bem antigo, mas ele descreve muito bem todos os passos. Tá? E o mais legal é, na hora que você prova esse teorema utilizando Blasio-Chaplin, você também prova o paradoxo de D'Alembert. Ele vai mostrar que essa força ela aparece para cima e que na horizontal não aparece força nenhuma. É aquela história do paradoxo de D'Alembert, né? O corpo não oferece resistência ao movimento quando imerso em fluido. Mas, fisicamente, né, matematicamente, a gente já explicou como é que a sustentação nasce e como ela pode ser quantificada. Por enquanto, ainda não sabemos calcular, mas já sabemos todas as relações que precisamos para isso, certo? Essa força aerodinâmica, a sustentação e o arrasto, a força resultante, ela é uma resposta, ou ela é uma reação e não uma ação, né? Ela é uma reação à presença do fluido com velocidade relativa. Então, o efeito ao qual aquela força se refere, né, ela reage a um efeito, e esse efeito é a mudança, o desvio das linhas de corrente, que denota uma alteração, uma transmissão de quantidade de movimento. Preste atenção, na frente do perfil, as linhas de corrente percebem o corpo antes de chegar nele, aquilo que o Euler disse. Então, eu tenho o perfil e as linhas de corrente vêm e começam a subir antes do perfil chegar. Essa ascensão é o upwash, certo? Upwash. E quando sai do perfil, elas continuam descendo um pouco, depois elas adquirem novamente a direção do fluxo livre. Essa descida é chamada de downwash, certo? Agora pensem, a linha é uma coisa só, né? O fluido está correndo numa linha, é uma coisa só. Então a linha está aqui e de repente a linha é dobrada pela presença do perfil, certo? É como se fosse um elástico, tá? Essa linha é dobrada e na hora que essa linha é dobrada, quando eu estou puxando um elástico, o elástico se dobra e a minha mão é puxada para baixo, não é verdade? O corpo, na verdade, o que o corpo faz é, olha, eu tenho um peso e eu estou gerando uma força, eu estou empurrando esse ar para baixo, né? Então o ar está aqui e de repente o ar faz isso. Eu estou empurrando o ar para baixo, então o ar vai me empurrar para cima. É uma reação, a força aerodinâmica é uma reação e essa reação pode ser percebida pelo upwash e pelo downwash, certo? É isso, na verdade, que a gente quantifica. É esse upwash e é esse downwash. Pode observar que em torno não existe nenhuma linha de corrente dando uma volta em torno do perfil. A circulação é meramente um artifício matemático, certo? O que a gente quantifica utilizando a circulação como artifício
é essa deformação, o upwash e o downwash. É isso que a gente está calculando, certo? Como ele é assimétrico, olha, na frente ele tem uma forma, atrás ele tem outra. Como ele é assimétrico, essa força não é nem para cima nem para trás, ela é inclinada. E a sua componente vertical é a sustentação. E a componente horizontal é o arrasto. Tá? Agora, por que a gente não utiliza a viscosidade para calcular a sustentação e por que ela é tão precisa? Por que esse método é tão preciso? Porque o modelo já admite que a sustentação é um produto de um efeito potencial. Ela é toda calculada em torno da circulação. Então, o efeito é completamente potencial. E todo o efeito viscoso referente à sustentação está embutido na camada limite, que a gente vai ver lá na frente. O arrasto, já não dá para fazer isso com arrasto, porque, de acordo com o teorema de Blas-Chaplin e o paradoxo de D'Alembert, não aparece o efeito de arrasto, desaparece o efeito potencial. Ele simplesmente some. Então, só tem um jeito de calcular o arrasto, que é considerando a viscosidade. A gente consegue calcular um arrasto, que a gente chama de arrasto de pressão, né? Porque, como a força aerodinâmica é inclinada para trás, uma componente vai aparecer. Mas ela é realmente diferente, ela difere bastante, ela distancia bastante do arrasto real. Porque a parcela viscosa é muito relevante. Na sustentação, ela é muito irrelevante, ela é bem desprezível. Mas no arrasto, ela é muito relevante, certo? Então, a gente vai ver esse efeito viscoso e o cálculo do arrasto mais para frente. Então, para a gente finalizar isso, essa primeira parte, ainda vamos falar muito de sustentação e arrasto. Eu queria que vocês, então, fizessem uma busca sobre essas 4 coisas. A primeira é o teorema de Kuta-Joukowski. Eu quero que vocês olhem a solução, a demonstração que tem no Anderson e busquem essa outra utilizando o teorema de Blas-Chaplin, que tem no Clancy e, se não me engano, também tem no Wikipedia em inglês. Procurem referências sobre Magnus Effect e vocês vão ver a relação entre o Magnus Effect e aquele cilindro girando. Por que eu disse que você pode substituir uma asa ou, se for bidimensional, um perfil aerodinâmico por um cilindro girando? Tá? Existem até memes na internet, vídeos que são distribuídos no WhatsApp de um cara tentando voar numa bicicleta que tem um cilindro na frente. Ele está certo, aquilo ali é para funcionar mesmo. O problema dele não é sustentação, o problema dele é estabilidade. Não é sustentação, mas é possível sim. Aí eu quero que vocês deem uma olhada. E eu quero que vocês busquem também o Coanda Effect, inclusive uns vídeos que tem no YouTube que mostram corpos sob efeito Coanda utilizando um ventilador centrífugo, que eles são capazes até de voar, fazer uma nave espacialzinha voando assim de brinquedo. É bem legal, tá? Por último, eu queria também que vocês buscassem aquele teorema que eu falei sobre a vorticidade. É esse de que o somatório da vorticidade, a vorticidade de uma região é igual ao somatório das vorticidades contidas nessa região, tá? Na próxima aula a gente vai falar de arrasto, tá? As técnicas que a gente vai utilizar são as mesmas para calcular a sustentação e tudo aquilo que é viscoso, que tem que ter um pouco mais de cuidado, a gente vai ver só mais lá na frente quando a gente vai falando de camada limite, tá? Muito obrigado, pessoal. Também continuo aguardando o feedback de vocês. Deixem suas dúvidas nos comentários, mande pelo Siga ou por e-mail, tá? Eu vou organizar a playlist dos vídeos para que eu passe para vocês o link da playlist e fique mais fácil de vocês acessarem e eu não ter que estar colocando link toda hora, tá? Obrigadão, pessoal. Abraço.